quero convidar para dividir a tela comigo aqui a psicóloga, mestra em Direitos Humanos, a professora de ensino superior, Ana Cláudia Della Justine, né, convidar ela para partilhar conosco aqui a tela. E desde já, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bira, tudo bom? Tudo legal. Eu quero aqui, primeiro, agradecer ao fato de você ter aceito esse convite de nós conversar nesse momento tão importante que nós estamos. Todos os efeitos gerados pela pandemia. E um dos efeitos que preocupa muitas pessoas, Ana Cláudia, né, já te dar essas boas-vindas e dizer, é justamente a questão da psicologia, a questão da saúde mental, como enfrentar todo esse momento, os reflexos que nós temos desse problema todo. Quero, então, inicialmente, te dar bom dia, bem-vinda, né? Não sei se pronunciei certo, Della Justine. Sim, é bem como se escreve, tá bem certinho. Bom dia, Bira, bom dia. Fica à vontade para falar algumas impressões iniciais aí relacionadas a esse assunto, enfim, para as pessoas que estão acompanhando, também pode mandar questionamentos, enfim, que a gente vai compartilhando aqui. Bom dia então, né, para quem nos está assistindo hoje nesse feriadinho, aproveitando esse feriadinho para ficar em casa, né, como tu já disse. Na verdade, a gente está diante de uma situação que é nova, que é desconhecida para qualquer pessoa. Então, é isso que está afetando de uma forma mais intensa a nossa saúde, tanto física quanto mental e principalmente social também, né? E lidar com uma situação que é muito desconhecida acaba que aparecem sintomas, aparecem sensações que a gente também não conhecia antes. Então é muito natural a gente ficar lidando com angústias que a gente não consegue dar nome, com ansiedades que a gente não consegue verificar para onde elas estão direcionadas, qual a causa dessa ansiedade, porque esses sintomas, essas sensações, elas são muito naturais quando a gente está diante de alguma coisa desconhecida. E essa coisa desconhecida, né, é algo que a nossa geração, as pessoas que estão vivendo no mundo hoje ainda não tinham passado, ou pelo menos a maioria delas, né, grande parte delas. Então é algo que realmente, inclusive os profissionais da área da saúde estão se vendo, né, diante de orientações, de recomendações de outros órgãos mundiais, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para ter uma noção de como lidar, o que fazer, como eu procedo a partir de agora, porque é uma situação nova, né, que a gente não estava preparado para lidar. No nível que chegou, a gente não estava preparado para lidar com essa situação. A gente vê isso até pela sobrecarga que está acontecendo nos hospitais, né, nos serviços de saúde, nos grandes centros, principalmente. Aqui não chegou ainda bem, mas acontece. O principal problema e o principal aspecto que vai afetar a nossa saúde mental de uma forma negativa é estar diante de algo desconhecido. Então, isso Eu dificulta a gente conseguir dar até nome para essa. Ana Cláudia, até assim uma questão que tu aborda é a questão dos profissionais da saúde. Eu tive a oportunidade de acompanhar minimamente, assim, de perto aqui os profissionais do HCI, por exemplo, porque a gente não chegou, o problema não chegou de forma impactante ainda aqui na nossa região, felizmente, como você acentuou, mas 30 dias atrás, o efeito que já existia sobre esses profissionais, mesmo não tendo o problema real chegado à porta ali, estavam só no ambiente de preparação para um momento que viria lá na frente. O impacto sobre essas pessoas ela já foi muito expressivo, assim, muitas pessoas, existem relatos de profissionais da saúde chorando, relatos de pessoas tipo assim, apavoradas com esse momento, e ainda nenhum problema não tinha chegado, era só 30 dias atrás, era o ambiente de reconhecimento e de alerta sobre o que poderia vir, e já gerou um impacto assim na vida dessas pessoas diretamente da saúde.
É bem pesado até, né, para essas pessoas falar sobre isso. Ah, é uma realidade e eles estão vivendo dentro dessa realidade, né? Então é muito diferente para os profissionais que estão na linha de frente vivenciar e experienciar essa realidade do que da realidade que os profissionais que não estão diretamente dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde enfrentam, que é uma realidade já um pouco mais indireta, né? Com acesso à informação de uma forma mais eletiva. Tu pode escolher o que tu acessa, tu consegue, né, diferenciar alguns aspectos, assim, mas quem está na linha de frente dentro dos hospitais não tem essa escolha, né? Eles estão tendo cursos, eles estão tendo orientações, recomendações, e tudo isso vai impactando, já impacta. A profissão deles já impacta a saúde mental deles de alguma forma, né? E às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, mas e agora então está sendo impactado de uma forma ainda mais negativa, né? De uma forma mais intensa, de uma forma mais negativa, porque eles estão dentro dessa vivência, eles estão experienciando essa realidade a qual quem não está nessa linha de frente consegue se distanciar um pouquinho mais. Existem alguns coletivos de psicólogos que estão oferecendo atendimento, né, orientação psicológica, não é o atendimento psicológico, mas uma orientação psicológica para profissionais da saúde que estão na linha de frente, porque é importante que eles estejam com a sua saúde mental minimamente estável para também conseguir, né, fazer o seu trabalho de uma forma segura para eles mesmos. Porque embora me parece assim que embora eles preparados do ponto de vista da capacidade técnica para enfrentar as doenças, ou seja ela qual for, a própria pandemia, preparado, digo assim, em termos de vocação, de profissão, eles também lá na casa deles também tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem a avó, tem o filho, tem os amigos que, embora eles estejam tecnicamente preparados para a atividade ali de enfermagem, da medicina, do auxiliar, desde o pessoal que trabalha até mesmo na higienização do ambiente hospitalar, todo mundo envolvido ali, ele está preparado para exercer aquela atividade técnica, mas ele também tem uma família esperando em casa e que tem todo um contexto que eles mesmos também sabem dos riscos que eles correm, né? Por isso talvez se acentua ali o problema, né? E é impactante, né, de uma forma negativa para a sua saúde mental, para esses profissionais da saúde, porque eles têm que estar ainda mais em isolamento do que a gente, né? Porque se eles têm pais, por exemplo, mais velhos, que já se enquadram na população de risco, tem que permanecer afastado, então não pode mais ver os pais, né? Tem que manter um isolamento mais intenso, tem que ter um maior cuidado da questão de ir ao mercado, é melhor que outra pessoa vá por ele, porque ele está exposto, esse profissional da saúde está exposto, né? Isso, e é muito importante o que tu apontou, que quando a gente fala dos profissionais da saúde, são todos esses profissionais que estão dentro dos hospitais e dos serviços, né? Isso vale para os técnicos administrativos, para funcionários da limpeza, todas essas pessoas estão ali expostas, né? E estão tendo que lidar com problemáticas psicológicas, emocionais, que chegam até eles em decorrência de uma pandemia, né, de algo que a gente está lidando desde um desconhecido, assim, que a gente está aprendendo a lidar, na verdade, com isso. Ótimo, ótimo. E deixa eu ir para frente um pouquinho aqui, a questão bom dia, Tarsila, tudo bem? Tarsila, estamos aqui conversando, então, com a Ana, né, que é psicóloga, que é a Ana Cláudia, né, que está nos expondo aqui, dedicando o seu tempo nesse feriado para conversar com a nossa comunidade sobre esse assunto. E eu estava muito eu também sou, acho que, um paciente nesse momento agora, porque eu também faço parte dessa sociedade inteira que está muito ansiosa por tudo que está acontecendo, né? E às vezes a gente tem um ritmo de vida, né? Cada um tem aqui o seu ritmo, as suas coisas, as suas ações, e a gente se vê aqui num período de muita ansiedade, não sei se tecnicamente a gente pode abordar assim, né? Os efeitos dessa ansiedade na vida das pessoas. O que tu me diz, Ana? Então, eu trabalho com a ansiedade como ela sendo uma energia que faz parte da nossa vida.
né? Então, todas as pessoas, independente de fazerem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, têm a ansiedade presente na sua vida, porque a ansiedade, ela vai nos preparar para uma situação qual a gente tem medo, uma situação a qual é desconhecida para a gente, né? Ela vai fazer com que a gente tenha cautela sobre alguma situação que a gente ainda não conhece. Só que esse nível de ansiedade, ele é um nível saudável que as pessoas precisam ter na sua vida. Quando essa ansiedade ela começa a impedir que tu mantenha a tua rotina, que tu faça as tuas tarefas da tua rotina, que tu tenha o teu comportamento que é necessário para te trabalhar, para te estudar, para te fazer o que é preciso no teu dia a dia, acaba sendo um sofrimento emocional que precisa ser trabalhado. Então, porque essa ansiedade aí, ela começa a fazer mais mal do que bem. Então, ela deixa de só prevenir algumas situações que podem te colocar em algum risco, que pode te expor de alguma forma, como ela passa a afetar, impactar negativamente a tua rotina. Então, o que fazer? É, sim, uma ansiedade que está tomando conta de todo mundo, né? Tá todo mundo sentindo essa ansiedade num ritmo mais intenso, ela está aparecendo muito mais na nossa vida do que antes. E tem algumas técnicas de administração da ansiedade. Claro, né? São técnicas bem generalizadas, que precisam sempre de um acompanhamento individual singular para a gente adaptar para a rotina de cada pessoa. Ana Mas, Cláudia, basicamente... Ana Oi. Cláudia, antes de você entrar nessa questão aí dessas dicas, que certamente está todo mundo curioso curioso Sim. e preocupado com isso, eu mesmo estou preocupado bastante com essa situação. Pelo que eu entendi, a ansiedade ela pode ser boa e ruim. Dá para dizer assim, que tem a ansiedade boa e a ansiedade boa e a ansiedade ruim, né? É uma ansiedade só. O problema é quando ela se intensifica e se torna algo muito grande que a gente não consegue mais administrar. Tipo, quando tu perde o sono. Pode ser. Tipo assim, tu tem uma ansiedade normal que não faz você perder o sono. E de repente agora você está perdendo o sono por um problema que está te incomodando nesse momento. Ótimo. Isso aí, pode acontecer. Tá, mas e como a gente trabalhar essas questões? Né? Isso, então, né? Tipo, a pessoa que está hoje, a pessoa que está nos escutando em casa, enfim, onde ela estiver agora, ela está pensando, né? Bom, realmente, eu estou isolado, isso aí, saí da minha rotina e estou com um processo de ansiedade mais acentuado. Bom, agora eu tenho que tentar ver para que essa ansiedade não atrapalhe, como você falaste, o que eu posso fazer para não descambar para o lado, digamos, então, negativo dessa ansiedade? Isso. É importante, em primeiro lugar, a gente considerar, né, que vai ser natural que essa ansiedade ela esteja num ritmo mais intenso, né, nesse contexto da pandemia. Então, a gente não pode querer que essa ansiedade ela retorne ao nível baixo que ela estava antes de tudo isso acontecer, porque por um certo tempo essa ansiedade vai estar mais elevada. É normal que isso aconteça. Tá? Mas o que a gente pode fazer é algumas técnicas justamente para administrar essa ansiedade a ponto de não nos impactar tanto, a ponto de não nos causar insônia várias noites seguidas, né? Essas coisas assim. A principal coisa é tu tentar manter a tua rotina o mais semelhante possível à rotina que tu tinha antes da pandemia, antes do isolamento, né? Não dá. A mesma rotina não dá. Por isso que eu digo o mais semelhante possível. Por exemplo, se tu trabalhava antes e agora está tendo a oportunidade de fazer home office, né? Trabalhar em casa. Então, que esse home office ele tem um horário a ser cumprido. Ele não dura as 24 horas do teu dia, porque é muito fácil a gente fazer isso, né? Então, começa o horário de trabalho, troca de roupa, não fica de pijama o dia inteiro. Também é muito importante para o cérebro da gente receber essa informação como algo semelhante à rotina de antes, né? Então, trocar de roupa, não permanecer de pijama, ter o horário de trabalho, mesmo que seja trabalhando em casa, ter esse horário de início, meio e fim. Então, terminou, se você trabalha até às 6 horas, terminou às 6 horas, vai fazer uma outra coisa, né? Uma coisa muito interessante é trocar as conversas por WhatsApp, as trocas de mensagens de texto, né? Por videochamadas. Principalmente para quem está mantendo o isolamento, né? Porque a gente se sente sozinho e o ser humano, a saúde do ser humano, ele engloba 3 áreas: a social, a física e a mental. Então, a social, ela não está sendo tirada em razão do isolamento. Então, as videochamadas fazem com que nosso cérebro receba a informação de que a gente está alimentando a nossa saúde mental e social.
né? Porque a gente vê a outra pessoa é muito melhor, faz um bem maior do que a simples mensagem de texto no WhatsApp. Então, a videochamada é uma ótima alternativa para fazer com família, com amigos, com até pessoas que a gente gosta, que nos fazem bem e são população de risco, né? Ótima estratégia. Outra coisa que é importante manter é uma rotina de alongamentos, porque permanecendo mais em casa, a gente também permanece mais sentado, né? Permanece na mesma posição, a gente mexe menos o nosso corpo. Então, não é todo mundo que tem a atividade física inserida na rotina. Então, o ideal é que faça alongamentos, séries de alongamentos. Tem vários aplicativos disponíveis que auxiliam nisso, né? Para fazer alongamentos guiados. Então, fazer 1, 2 vezes por dia. Eu gosto de fazer de manhã e de tarde, por exemplo, né? Porque faz com que tu movimente o teu corpo e essa sensação de bem-estar semelhante à sensação de bem-estar que a atividade física provoca, tu vai receber ela e vai ter um desenvolvimento melhor. Inclusive para a parte física, né? Não só para mental, para a sensação de bem-estar no mental, mas para a parte física também, de tu movimentar um pouco teu músculo. Porque teu corpo não é acostumado a permanecer tanto tempo no mesmo lugar, sentado, trabalhando só no sofá, na cadeira, permanecendo só em casa, deitado na cama. O nosso corpo não é acostumado a isso. Inclusive para insônia, né? É muito bom que tu faça alguma movimentação com o corpo. E exercícios de respiração também auxiliam muito na ansiedade, no controle da ansiedade, né? Que é a respiração diafragmática, colocar a mão em cima da barriga e respirar bem fundo, demorando para inspirar e demorando para expirar, segurando a respiração um pouquinho, isso auxilia muito. E eu acho que uma das coisas essenciais também que deve ser falado para a gente conseguir manter a administração da nossa ansiedade, conseguir manter a nossa saúde mental, é evitar o excesso de informações, né? Evitar abrir toda a informação que chega nos grupos do WhatsApp, colocar alguns horários específicos para acessar as informações, porque é importante a gente ter noção da realidade, então não dá para não acessar informações, né? Mas escolher qual é o período do dia em que eu vou acessar essas informações, porque são informações que afetam o nosso emocional, né, e impactam de uma forma negativa, porque são informações acerca do desconhecido, são informações em relação a mortes, em aumento do número de contaminados, então são informações que se a gente alimenta, né, o nosso cérebro com essas informações o tempo todo, isso vai nos causar um adoecimento, um sofrimento. Então é importante a gente estabelecer qual é a hora do dia em que eu vou acessar informações, de que eu vou buscar informações sobre esse assunto. Inclusive, essa informação em excesso, porque hoje a pauta universal é o Covid-19, então você liga os telejornais de manhã à noite, essa é a pauta, tu liga os rádios, essa é a pauta, tu vai falar de suspensão do Campeonato Gaúcho, a pauta é por conta do Covid-19, tu vai falar sobre o trabalho, é a questão da máscara, a questão do Covid-19. Então, toda a pauta do rádio, da TV, dos canais alternativos de comunicação, todos, a maciça maioria é sobre esse assunto. E cada um faz um tipo de abordagem, né? Cada um faz um tipo de abordagem e eu vejo eu tenho muitos amigos e pessoas conhecidas e parentes, enfim, que tem aquela coisa que parece que vão indo atrás da notícia, né? Tipo assim, já escutou aquela informação, mas troca de canal para ver a informação do outro, daí desliga a TV, vai para o rádio para escutar se o rádio está falando a mesma coisa, daí vai para a internet para ver se na internet estão falando a mesma coisa, e vai migrando, o dia passa a maior parte do tempo migrando de um veículo para outro de comunicação para ir, e aquilo ali vai acumulando sobre essa pessoa, né? Então ela tem que usar melhor esse tempo dela, né? Porque esse movimento de ir atrás de uma informação num site, depois liga a TV, depois vai para a rádio, tu vai ouvir a mesma informação e isso vai fazer, na verdade, o contrário do que eu acabei de falar, né? Vai te afastar, na verdade, da tua rotina normal. Porque tu vai ficar indo atrás de uma informação que antes tu não tinha, que antes tu não iria. Então, isso te afasta, inclusive, dos teus compromissos, das coisas que tu tem que realizar em casa, faz a gente
começa a buscar, não para mais, né? Então, o ideal é que, bom, se eu tenho o costume de assistir jornal na TV, assistir noticiário na TV, que eu faça isso uma vez por dia, que eu escolha qual é o noticiário que eu mais gosto, né? Qual é o noticiário que eu tenho mais, assim, uma veracidade, que traz mais veracidade para mim. Escolha qual é a informação que você quer que chegue até você, né? Tanto a partir da televisão, quanto também a partir de sites de notícias, links que são enviados em grupos de WhatsApp. É um cuidado que a gente tem que ter para pensar na nossa própria saúde mental, né? Porque, bom, a gente está digamos, no início indo para o meio, né, no contexto brasileiro dessa situação da pandemia. Então, a gente ainda tem muito que viver com essa situação e a gente precisa estar estabilizado, a gente precisa estar mentalmente organizado para conseguir sobreviver de uma forma saudável o resto desse contexto que a gente ainda vai viver, né? E a gente, nesse ambiente da ansiedade, ainda da ansiedade, eu não sei se a ansiedade pode ser um termo mais geral, assim, dentro desse assunto, que Ansiedade é um termo bom para isso. Tá, porque não Porque é sei, uma ansiedade. porque tem síndrome de pânico, tem outras coisas, eu não, tecnicamente não sei como descrever, mas me parece que a ansiedade resume o momento que a gente está passando agora. Isso, sim. Esse momento, por exemplo, ele pode ser uma oportunidade da gente resolver problemas pré-existentes nesse momento? Problemas que existiam antes. Isso, problemas que te incomodam, que talvez tu nem sabe que é aquilo que incomoda, mas talvez esse momento, tipo, talvez tentar trabalhar para tentar resolver problemas pré-existentes, ou, por exemplo, a gente fazer uma fazer uma introspecção, enfim, sei lá, a gente pode de alguma forma aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para organizar a tua cabeça, organizar a tua mente para resolver problemas passados, enfim, fazer uma introspecção, enfim, uma coisa nesse sentido? Podemos, tá? Mas tem que ser feita uma avaliação antes, uma avaliação pensando nas individualidades dessa pessoa que quer alterar alguma coisa, né? Que quer resolver alguma problemática, para ver se no momento isso seria possível. Por quê? Porque qualquer mudança no teu interno, né? Que uma mudança que diz respeito à tua personalidade, aos teus comportamentos, a hábitos que a gente tenha, qualquer mudança causa desconforto, tá? E para te realizar uma mudança, tu tem que ter essa consciência de que vai causar algum sofrimento emocional, que vai causar algum desconforto e tem que se estar preparado para isso. Pensando que a gente já está vivendo um momento de desconforto, um momento de incômodos, um momento de ansiedade, nem sempre é o melhor a ser feito, porque essa ansiedade, esse desconforto, ele acaba sendo dobrado daí, né? A pessoa acaba sofrendo isso em dose dupla, porque, bom, tem a questão da pandemia, a qual ela não tem controle nenhum, ela já está sofrendo por isso, e tem uma mudança que ela optou para fazer na sua vida, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, da atividade física, né? As pessoas estão mais em casa, quero começar a fazer atividade física em casa, mas faz 2 anos que é sedentário, que nunca praticou atividade física nenhuma. Então, não é o momento para começar a praticar atividade física, né? Começa fazendo alguns alongamentos. Por quê? O desconforto de permanecer em casa, o desconforto das informações da pandemia vai se multiplicar, vai dobrar com o desconforto que o teu corpo físico vai sentir em relação a dores, a desconforto mesmo emocional, porque não era um hábito antes. Então, tem que ser analisado o contexto individual dessa pessoa para ver se não vai acabar dobrando o sofrimento que ela já está sentindo. Nem sempre é o ideal. Às vezes as pessoas têm isso, né? Vamos fazer um curso, vamos produzir, vamos aproveitar esse momento. Mas pensando que não é um momento de estabilidade emocional para ninguém, praticamente, talvez não seja a melhor alternativa provocar mais uma mudança, mais um desconforto. Compreendo. E às vezes tu quer aproveitar que está, digamos, entre aspas, parado para fazer tudo aquilo que tu não fez a vida inteira. Né? Isso para eu que sou quase um. Tudo bem, Rosana? Um abração. A Rosana tem vôlei nos acompanhando. Ela que é uma grande pessoa aí da comunidade, da luta pelas mulheres, enfim, de política pelas mulheres. Rosana, um abração. Assim, ó, eu que sou um quase atleta, a gente convive com isso. Nós temos a gente tem um grupo de amigos que jogamos futebol nas quartas e sábados.
e, enfim, pessoas de diferentes idades, e aquela coisa, parece que tu nunca joga, daí tu quer jogar ao extremo, e daí depois, claro, que o corpo vai reagir. Na mente da gente, me parece que é a mesma coisa. Tu querer forçar também a mente de forma exagerada para fazer coisas que bom, agora eu vou ler todos os livros que eu não li nos últimos 30 anos, né? Porque, ou seja, agora eu vou fazer todos os cursos que eu queria ter feito nos últimos 10 anos. Então, também essa sobrecarga de buscar alternativas também acaba atrapalhando. Pelo que eu estou entendendo que tu está dizendo, tem que se aproximar o mais possível da rotina já anterior agora, o mais possível, né? Tentar se aproximar o mais possível dela, e daí incrementar algumas coisas que você bem alertou aqui, incluir esses exercícios, essas questões, tanto físico como de respiração, incluir na rotina essas coisas que vão te chamar para o saudável desse momento, vão te trazer para... Deixa eu só te perguntar uma outra coisa que também bastante as minhas curiosidades aqui, que eu acho que, de certa forma, representa o que as pessoas gostariam de perguntar para você nesse momento, né? Nós temos como, por exemplo, nós estamos nessa ansiedade toda. A gente tem como que faz para identificar coisas positivas que possam nos ajudar a enfrentar o momento? Tipo assim, bom, como eu buscar coisas boas, né? Como é que como que é isso, ou menos, não sei se tem como ser alguma coisa nesse sentido, né? Tipo assim, porque tu quer fugir, a gente vai fugir lá, então eu vou fugir da televisão, eu vou fugir das notícias que estão me massificando negativamente. E, bom, então o que eu faço de positivo? Como eu buscar coisas positivas para isso me ajudar a passar por esse momento? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque, na verdade, quando a gente fica, que nem tu falou do futebol, né? A gente fica pensando no não poder, na proibição, né? Nesse momento eu não posso jogar futebol, nosso cérebro só recebe a informação do futebol. E daí tu fica, na verdade, com mais vontade de jogar futebol, de fazer aquela coisa que hoje não pode. E o nosso cérebro acaba focando e perdendo muito tempo nessa informação que chega até ele apenas de uma forma, né? Apenas um pedaço dessa informação que chega até ele. Então, o que fazer para pensar em coisas positivas, né? Procurar assuntos que você gosta, né? Em vez de, no lugar, substituir o não procurar assuntos em relação ao Covid-19, em relação à pandemia, procure assuntos que você gosta. Assista uma série de televisão, um filme, alguma coisa assim, que seja um filme saudável, que não seja um filme assim pensando numa pandemia, porque agora tem vários documentários sobre isso, né? Que não te remetam à mesma situação que a gente está vivendo. Então assista um filme que não tem nenhuma relação com o contexto de agora. Faça coisas que, assim, são fáceis de ser incrementadas na sua rotina, né? São coisas que a gente tem acesso, mas de uma forma que o mais longe, mais distante possível do nosso contexto. Porque se a gente pensar que essa ansiedade ela está diretamente relacionada com o contexto do isolamento, da quarentena, do Covid, então a gente tem que fazer coisas que nos façam nos sentir bem, né? Que não estejam relacionadas a isso, para provocar uma anulação, digamos assim, da ansiedade proporcionada pelo Covid e então uma neutralidade, né? E a gente conseguir uma estabilidade. Mas aí é importante o autoconhecimento também de cada um, né? Porque o que me faz bem provavelmente não são as mesmas coisas que fazem bem para ti, né, Bira? Então a gente tem que ter o autoconhecimento suficiente para identificar quais são as coisas que nos fazem bem. Essas coisas que nos fazem bem são aquelas atividades, aqueles comportamentos, aquelas coisas que a gente faz que logo após a gente fazer, nos trazem uma sensação de bem-estar. Então, a gente tem que começar. Essa é uma coisa que a gente pode fazer nesse momento, né? Começar a perceber, reconhecer quais são as coisas que já estão na nossa rotina, que às vezes a gente faz tão automático que a gente não percebe, né? Mas quais são as coisas que já estão na nossa rotina que nos causam essa sensação de bem-estar? Essas são as coisas que nos fazem bem. Porque normalmente, né? Até nas psicoterapias, se eu perguntar para as pessoas o que te faz bem, as pessoas ficam caladas. É difícil de reconhecer o que nos faz bem. Agora eu pergunto, o que tu não gosta, o que te faz mal, vem uma lista. Então a gente precisa mudar esse comportamento, né? De saber identificar
saber identificar quais são as coisas que nos fazem bem para usar isso a nosso favor. Essa é uma estratégia também do autoconhecimento, né? Reconhecimento do que nos faz bem para a gente utilizar isso no momento de ansiedade. No meu caso aqui, que eu estou com as gêmeas, né? As minhas gêmeas hoje, fazendo 5 mesinhos, as minhas gêmeas, eu adoro, tipo, dar a hora do banho, é uma hora que eu adoro, né? Dar o banho. Pô, então agora eu vou ter que espichar o horário do banho. De vez dar banho de 5 minutos, vou dar banho de 20 minutos para cada uma. São Isso. duas, né? Então aumenta. É, Tu sabe que agora, essa questão de identificar coisas boas, essa relação, por exemplo, com os filhos, né? Ela é no meu caso, eu vou dar o meu exemplo aqui. A gente tem a Júlia e a Sofia, com 5 meses, então elas nos envolvem, a gente tem muito da nossa rotina em torno das duas. E também temos a Helena, que tem 5 anos, né? Então, que deveria estar aí na escola, não está na escola, então, então aqui a gente tem um certo conflito, que é como adaptar esse momento das crianças que 4, 5, 6, as crianças com idade escolar, né, que agora estão dentro da rotina e antes elas estariam na escola. Então, com as gêmeas, é ótimo, né? A gente está. E com a Helena, a gente fica percebendo que tem essa coisa que é como adaptar essa rotina dela dentro da nossa e na nossa com a dela. É uma dificuldade a mais essa questão dos filhos nesse ambiente, né? Nesse momento. Dos filhos e das mães, né? Dos pais. Sim, porque duas problemáticas, né? Uma é que as crianças têm muita energia e normalmente essa energia ela é gasta no período em que elas estão na escola. Então aí temos um desafio para os pais, né? Em como adaptar essa energia, como fazer com que eles gastem essa energia até para ter um bom descanso de noite, né? Como fazer com que eles gastem essa energia permanecendo no isolamento. E a segunda problemática é que, bom, antes esse cuidado, essa descarga de energia era acompanhado pelas professoras, né? A maioria professoras, mulheres, e agora esse cuidado ele é de uma forma intrínseca já associado às mães, né, às mulheres. Então aí a gente tem uma sobrecarga das mulheres nesse contexto de isolamento, né, e tem essa problemática de o que fazer com as crianças, né. Eu estou vendo várias atividades muito criativas. E existem grupos, né, no Facebook, no Instagram, algumas psicólogas até que fazem esse monitoramento, que indicam atividades para fazer com as crianças em casa. Porque elas precisam permanecer em casa, elas estão sem aula e elas precisam gastar essa energia. É interessante colocar em contato uma mãe ou um pai com outros pais que tenham crianças mais ou menos da mesma idade para trocar ideias de atividades do que fazer com seus filhos, né? Até e se dividir, obviamente, se dividir nas tarefas domésticas para não sobrecarregar a mulher, né, nesse contexto familiar. Então, é importante que as crianças elas coloquem essa energia para fora, elas gastem essa energia para justamente manter a rotina delas, né? Também é importante, desde sendo possível, né, permanecer com alguma relação ao estudo, à escola, mas vai ir muito da criatividade dos pais nesse momento de fazer algumas atividades diferentes que prendam a atenção dessas crianças e ao mesmo tempo façam com que elas gastem energia. Esses dias eu vi uma amiga minha, que é psicóloga, curiosamente também, ela tem uma filha, eu acho que uns 4 anos, e ela fez um circuito para a guriazinha dentro de casa, assim, onde que ela tinha que pular alguns obstáculos e fazer algumas atividades, assim, colocar a roupinha na boneca, colocar todas as bonecas em tal lugar, estender as roupinhas das bonecas, cada obstáculo que ela fazia, ela passava, ela tinha que fazer algumas atividades. E ela tinha que fazer isso várias vezes. Então, acabava sendo uma atividade física uma atividade física voltada para a criança, obviamente, né? Onde essa criança conseguia direcionar um gasto de energia. Eu achei bem interessante, mas vai muito da criatividade dos pais nesses momentos e da divisão das tarefas domésticas, né? Que não fique uma sobrecarga para a mulher nesse contexto. A divisão das tarefas e não ver a criança como um problema, né? Sim. E vai ser difícil, né? Porque eles estão acostumados a passar esse tempo fora. Então, assim, a energia, eu falo por experiência própria, né? Eu tenho crianças pequenas e é uma com 5 anos.
Sim. É uma situação difícil de tu trabalhar. Não é uma coisa bem tranquila, que legal. Tá. Não, é difícil, mas tu tem que ter muito mais, digamos assim, tolerância, paciência Uhum. para ir resolvendo isso, senão tu acaba olhando para a criança como se ela fosse um problema que não é, né? A gente tem que. Não, não é. E a criança sente isso, né? A criança recebe, absorve isso quando é tratado como um problema. Então, ela pode acabar desenvolvendo até mais ansiedade, né? Exato. Mas assim, Ana Cláudia, tá bem legal a nossa conversa. A gente certamente poderia falar bastante tempo aqui, porque é um assunto que Sim. vai estimulando. Eu começo a lembrar de várias situações que a gente vai conversando aí com os grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, a gente vai tocando várias conversas com os amigos e outras pessoas, conhecidos, família. Então vem muita essa preocupação assim do Uhum. efeito psicológico nesse momento. Mas eu achei muito bacana assim a tua participação e até do ponto de vista de essas pequenas dicas que são simples, né, de, de você executar, a questão da respiração, a questão de fazer Uhum. pequenos exercícios de alongamento, incluir isso na rotina, enfim, aproveitar esse momento para ir fazendo essa saúde, provocando essa saúde mental, digamos assim, para enfrentar melhor esse problema que nós não sabemos quando que nós teremos o ponto final. E talvez isso nos traga Sim. ainda mais angústia, porque a gente não sabe qual é o dia. Ninguém marcou a data no fim ainda do problema, Uhum. então Não. eu queria te agradecer profundamente, Ana Cláudia, agradecer mesmo por essas tuas, por esse, primeiro pela tua desprendimento no feriado, conversar conosco. A gente tem muita gente que certamente pegou para si parte dessa tua fala e que bom se a gente puder ter chegado em uma pessoa, duas, três, Claro. com alguma coisa que possa mudar a vida dela nesse momento de tanta turbulência que nós precisamos ampliar nossa rede de solidariedade, de empatia, de carinho, de despertar humano em relação a todas as pessoas que precisam, a gente precisa fortalecer os nossos laços de humanidade, né? Uhum. No melhor sentido da palavra. Então, que bom que a gente possa ter chegado em alguém com essa tua bela fala, Ana. Muito obrigado mesmo Uhum. por ter dado essa oportunidade para nós, Ana. Obrigada pelo convite. E é exatamente isso, né? São algumas pequenas dicas que podem auxiliar as pessoas, mas elas têm que se comprometer em tentar fazer, né? E são dicas simples, claro, mas podem auxiliar em algum momento. Então a gente deve, na verdade, permanecer na medida do possível em casa, né? E se adaptando, fazendo esse reconhecimento das coisas que nos fazem bem, aproveitando porque pode ser um momento de autoconhecimento também, né? Em relação a como a gente lida com as coisas, como a gente absorve as coisas, e tentar fazer alguns direcionamentos para manter a estabilidade da nossa saúde nesse momento. Tá bem? Um abração, tá? Tudo de bom, Abraço! tá?